Muito boa noite. Para encerrar o ciclo de entrevistas com os responsáveis dos partidos com assento parlamentar, hoje é a vez do MPD. Abordaremos questões internas do partido, as eleições autárquicas que se avizinham e também assuntos relativos à governação do país. O PAICV e a UCID fizeram-se representar no programa através dos respectivos presidentes, mas o MPD participa neste programa ponto por ponto com o secretário-geral Luís Carlos Silva, a quem cumprimentamos e agradecemos a disponibilidade. Boa noite. Muito boa noite, jornalista. Então, o MPD neste momento está a governar o país desde 2016, digo. Normalmente, depois de 2 mandatos, costuma-se dizer que em Cabo Verde o partido que governa começa um certo nível de desgaste e determinados dossiês podem estar a contribuir para esse desgaste. Que alegações tece neste concernente? Muito obrigado, senhora jornalista, pelo convite. Permita-me, antes de mais, cumprimentar a senhora jornalista, cumprimentar os técnicos que viabilizam esta transmissão e cumprimentar todos os cabo-verdianos que nos assistem no país e na diáspora. Os resultados eleitorais de Cabo Verde ainda não permitem que nós possamos estabelecer um ciclo. Houve um primeiro ciclo de 10 anos, houve um primeiro ciclo de 15 anos do PAICV, depois houve um ciclo de 10 anos do MPD e há um terceiro ciclo de 15 anos do PAICV. Neste momento já há 10 anos, vamos completar 10 anos do MPD, portanto dois mandatos, mas não há ainda estabelecido o ciclo, pelo que o MPD ainda tem a ambição de fazer mais um mandato. E está a trabalhar com todo o empenho para conseguir este objetivo. Existem, sim, temas da governação que são mais desafiantes e temas que temos tido resultados claramente mais positivos. Um dos temas da governação que tem estado na agenda pública e persistentemente na agenda é o tema dos transportes e recentemente... E o MPD está ciente que este tema pode estar a contribuir para algum desgaste, nomeadamente os transportes aéreos domésticos. Sim, claro. Nós temos uma sociedade que tem um elevado sentido crítico, um nível de exigência muito relevante e espera um determinado nível de qualidade de prestação dos serviços e particularmente o serviço de transporte aéreo que pós-pandemia não conseguiu ainda atingir o nível que nós temos a expectativa de conseguir. E nós sempre fomos claros nisso. O nível de serviço que nós tínhamos até agora não estava a satisfazer, não está no nível de serviço que nós prometemos aos cabo-verdianos e não estava no nível de serviço que nós ambicionamos. Portanto, havia um problema, esse problema foi-se agravando. Penso que há um facto que também contribuiu para a perda de qualidade de serviço e para os riscos que nós tínhamos vindo a assistir, os riscos de inoperância no setor, que é um aumento substancial, eu diria mesmo exponencial, do setor do turismo. O setor do turismo tem números trimestrais a rondar os 200 e 250 mil entradas trimestralmente. No último trimestre de 2023, no quarto trimestre, Cabo Verde fez 347 mil turistas. E no primeiro trimestre de 2024, nós conseguimos fazer 443 mil turistas. Estes 443 mil turistas é metade do que foi feito no ano de 2019, o melhor ano antes de 2023. Mas também temos notado... o facto das companhias aéreas, por exemplo, estarem a entrar no país, depois desistem, entram, desistem. Isto não tem nada a ver com o nível do turismo. Não, no passado várias companhias entraram e saíram. Pode estar ligado a fatores conjunturais que têm a ver com a dimensão do mercado, que de certa forma pode ser resolvido com a quantidade de turistas e se nós conseguirmos que os turistas circulem pelo país. Neste momento nota-se claramente que há uma maior circulação dos turistas. Eu, particularmente aqui na praia, nunca tinha visto tantos turistas a circularem
pela cidade, mas também fui a Santo Antão, é a mesma coisa, fui a São Vicente, é a mesma coisa. Portanto, essa sobrecarga, eu diria sobrecarga de turista que está a pesar sobre o setor de transportes aéreos, pode ter pressionado a companhia que estava por não ter capacidade de responder à altura à demanda necessária. Mas houve problemas que foram alastrando e tivemos até denúncias de situações que podiam pôr em risco a segurança do setor e a reguladora decidiu suspender a licença de operação da companhia, mas Cabo Verde e o governo de Cabo Verde agiu preventivamente e criou uma almofada. E quando a companhia decidiu suspender a sua operação, o país não ficou sem operação e o país tem neste momento um volume alto de circulação de passageiros e de quantidade de voos. Critica-se também uma certa incoerência da governação MPD no domínio dos transportes. Por exemplo, depois de ganhar as eleições em 2016, retirou a TACV dos transportes aéreos domésticos e agora a TACV volta a entrar nessas linhas domésticas. Criticas esta falta de coerência? Eu não acho que existe incoerência. Eu acho que existe coerência e muita vontade para resolver o problema. Testou-se uma determinada solução, tivemos a pandemia derrubou a solução, voltou-se a tentar a mesma solução com um novo parceiro e este parceiro, ao fim deste período de teste, viu-se claramente que não estava a conseguir responder à altura das necessidades. Neste momento há uma ponte entre uma solução e a próxima solução. A próxima solução já foi basicamente anunciada pelo Primeiro-Ministro, vai se constituir uma empresa para o transporte doméstico. Inicialmente será uma empresa pública, vai se reforçar a disponibilidade de aeronaves. Temos neste momento 2 aeronaves a fazerem a interligação entre as ilhas, vai-se reforçar essa capacidade e vai-se aumentar a disponibilidade de lugares para o transporte doméstico. Mas introduziu-se já em março, penso eu, introduziu-se o Decreto Legislativo 5/2023 que estabelece as bases da obrigação do serviço público. Portanto, vai-se introduzir a obrigação do serviço público com a devida compensação à companhia. Penso que há efetivamente problemas que são estruturais e esses problemas que são estruturais têm que ser contornados. Mas desde 2016 tem estado a testar soluções no domínio dos transportes. Foi implementada uma solução. Os utentes podem ficar Foi cansados. implementada uma solução que funcionou até 2019 e estava a funcionar bem com a Binter. Houve a pandemia, a Binter não quis suportar os custos da pandemia, mas o governo teve que suportar os custos da pandemia. O governo não tinha a opção de não suportar os custos da pandemia. Ultrapassamos a pandemia, voltamos ao mesmo modelo com um novo parceiro. Esse novo parceiro não conseguiu dar as respostas esperadas e as respostas exigíveis. Então, há nesse momento um período transitório entre esta solução e uma nova solução. E esta nova solução já está desenhada, o governo vai entrar no setor de transporte doméstico, não através da TACV, mas através de uma nova empresa. A TACV está a fazer de ponte entre a solução e a outra e vamos continuar. A ambição é introduzir a obrigação de serviço público para tentarmos contornar a deficiência que é a limitação do nosso mercado, mas com os números que nós estamos a ver do turismo, pensamos que podemos estar num novo momento do setor dos transportes aéreos e um momento onde linhas que não são viáveis podem ser cada vez menos ou podem deixar de existir. Mas neste momento temos linhas que não são viáveis, linhas que têm que ser subsidiadas. E o governo vai entrar com subsidiação. E aqui na subsidiação nós temos que ter atenção a um aspecto. A subsidiação não é ao setor, a subsidiação não é à companhia, a subsidiação é à passagem. A subsidiação é para que as pessoas que não podem pagar a totalidade da passagem paguem uma parte e o governo entra com uma outra parcela. Portanto, nós acreditamos que o setor do transporte está a entrar num novo momento. Tivemos precalços, mas a convicção nunca alterou. Existe a convicção
de que é possível ter um setor de transporte aéreo doméstico funcional, que garanta qualidade e segurança e que possa, sim, ser um ativo para o país e não ser um limitador do país ou um limitador da economia do país. Nós temos o setor do turismo, que é o motor central da nossa economia. Esse setor pode gerar mais-valias para os demais setores, pode arrastar a economia, mas para isso acontecer é preciso que seja aberto a possibilidade dos turistas circularem entre as ilhas a um preço competitivo. Portanto, Cabo Verde também vive uma onda de reivindicações de várias classes profissionais, professores, profissionais de saúde e mesmo da comunicação social, devido a salários baixos, PCCS e progressões e promoções em atraso. Como vê este pulsar das coisas neste momento? Nós encaramos essas reivindicações com toda a naturalidade. Nós estamos num país livre, e as pessoas têm liberdade de expressão e particularmente classes que foram abandonadas durante muito tempo. Nós temos a classe dos professores, mas também podemos falar da classe dos polícias, do pessoal da saúde, classes que viram os seus setores congelados, não se fazia progressões, requalificações, aumentos de salários muito precário. Portanto, essas reivindicações são normais e naturais e também entendo que essas reivindicações vão de encontro a uma nova disponibilidade da governação. Há também uma nova capacidade de resposta da governação. Mas também essas reivindicações vão ao encontro dos objetivos proclamados pelo governo. O governo tem o objetivo de aumentar o rendimento dos cabo-verdianos, quer pela via do rendimento per capita, onde existe o objetivo assumido de duplicar o rendimento dos cabo-verdianos num horizonte de 10 anos, mas também através do aumento do rendimento médio e o rendimento mínimo. Mas as pessoas reivindicam agora, aqui, querem ver... Eu acho que todas essas reivindicações enquadram-se dentro disso. São setores que foram abandonados durante vários anos. Há uma maior capacidade de resposta, há uma maior disponibilidade para negociar, mas também há o anúncio do próprio governo que vai aumentar o rendimento dos cabo-verdianos. Mas é preciso assumirmos também um princípio de base. Para distribuirmos, temos que construir. Não podemos distribuir aquilo que nós não temos. Cabo Verde tem, neste momento, um orçamento de Estado de 87 milhões de contos e é dentro desse orçamento de Estado que nós temos que fazer tudo. Mas critica-se, por exemplo, determinadas opções do governo. Não consegue satisfazer as reivindicações de determinadas classes profissionais, mas realiza conferências caras na Ilha do Sal, que determinados observadores consideram que são conferências vazias e inúteis. Essa perspectiva relativamente às conferências é uma perspectiva politiqueira que nada tem a ver com a realidade. Primeiro, os valores que são atirados para o espaço público nada tem a ver com a realidade. Já se falou em 50 mil contos, já se falou em 150 mil contos. Supostamente, 50 mil contos é um valor muito elevado para se realizar uma conferência internacional da dimensão daquela que foi feita na Ilha do Sal para celebrar a democracia. Quanto se gastou na conferência? Eu ainda não tenho esses valores. Eu estou à espera das contas para poder ter o valor da execução efetiva da conferência. Mas há pessoas a dizerem que 50 mil contos é muito. Eu vou-lhe partilhar consigo um valor. A senhora tem a noção que, no âmbito do Fundo de Turismo, foi financiado ao anterior governo, o governo do PAICV, um vídeo promocional de Cabo Verde, custou 20 mil contos. O vídeo custou 20 mil contos. Depois, para a divulgação desse vídeo, pagou-se 11 mil contos. Ou seja, a promoção de Cabo Verde via um vídeo promocional custou 31 mil contos. E nessa altura, esse valor não foi apresentado como um valor excessivo. Mas essa abordagem relativamente à conferência particular é uma abordagem, como digo, politiqueira, que tem mais a ver com a procura de ganhos políticos atingindo a imagem externa do país. Mas voltando às classes, nós não deixamos o governo não deixou de satisfazer as reivindicações das classes.
O governo tem cumprido e tem estado a fazer um esforço muito grande para cumprir com as reivindicações das classes. Reivindicações que grande parte não têm nada a ver com a governação atual, tem a ver com um passado onde essas classes foram abandonadas. O governo do MPD cumpriu com essas reivindicações passadas, tem agora reivindicações atuais. Mas dentro dessas reivindicações atuais já se fez muito e o governo tem estado a cumprir. Relativamente a progressões, relativamente aos professores, subsídios pela não redução da carga horária, aumento de salários, e nós estamos muito otimistas de que, como foi resolvido a questão dos agentes de segurança da Polícia Nacional, onde há nesse momento zero reivindicações, o problema foi resolvido também a nível do pessoal de saúde, onde já há um acordo e esse acordo está sendo implementado, não há avisos de greve, não há reivindicações. Para os professores, também nós estamos otimistas de que o problema vai ser resolvido, as partes estão a aproximar-se, o fosso que existia entre os lados está a reduzir-se e, pelas informações que nós temos nesse momento, grande parte das reivindicações já estão acolhidas, só falta a questão do aumento do salário, mas os valores estão a aproximar. E, neste momento, a diferença entre aquilo que o governo propõe e aquilo que os sindicatos estão a reivindicar, a diferença está em menos de 10 mil escudos. Portanto, já há a garantia de um aumento de salário substancial para os professores, na mesma linha do que está a acontecer um pouco por todos os setores. Para o ano 2024, introduziu-se o plano de carreira, plano de cargos, funções e... Plano de cargos, carreiras e rendimentos. Penso que é isso. PCFR. Que vai permitir... PCFR. Que vai permitir... Plano de cargos, funções e remunerações. Sim, plano de cargos, funções e remunerações, que vai permitir um aumento significativo do salário, que vai num espaço de 3% a 4% a 17% de aumento de salário. Portanto, o governo está comprometido com o aumento dos salários médio dos cabo-verdianos, do salário per capita, ou do rendimento per capita, ou do salário mínimo dos cabo-verdianos. E existem dados que eu posso partilhar aqui. Por exemplo, a nível da massa salarial. De 2010 a 2015, houve um aumento de 3,3 milhões de contos. De 2016 a 2021, o aumento da massa salarial foi de 4,6 milhões de contos, 1,3 milhões de contos a mais do que nos últimos 5 anos. Em termos de salário médio, de 2016 a 2021, já temos um aumento de 16,8%. Salário mínimo em 2016 já era de 11 mil escudos, em 2024 já é 16 mil escudos para a função pública e 15 mil escudos para a função privada. Pendências laborais, pendências dos setores, estamos a resolver, já foram resolvidas várias pendências, portanto, estamos expectantes de que o tema dos professores vai ser resolvido. Nós fazemos um apelo para que haja muito bom senso e responsabilidade, que tem de certa forma havido. Penso que o governo está a fazer um esforço muito grande para cumprir. Mas esse esforço só é possível porque também o país fez um percurso muito relevante, um percurso macroeconómico relevante que fala-se muito pouco. Em 2023, depois da pandemia, houve uma recessão económica com a pandemia. Em 2022, o país recuperou 17%. Em 2023, temos um crescimento de 5,1% e em 2024 a previsão é para 4,7%. Isso tudo permite que o governo tenha folga orçamental, primeiro para reduzir a dívida pública e repor o equilíbrio macrofiscal, atuar na política social, porque também temos um objetivo que é eliminar a extrema pobreza, temos que ter uma política social muito robusta para que possamos alavancar os que estão mais expostos à pobreza e aumentar o rendimento dos cabo-verdianos para duplicarmos o rendimento num espaço temporal de 10 anos. O certo é que há reivindicações, há um certo nível de descontentamento e este é um ano de eleições a nível autárquico.
portanto, o último trimestre de 2024, vai-se eleger os presidentes das 22 câmaras municipais. Desde 2020, o MPD detém 14 das 22 autarquias do país, o PSCV governa as restantes 8. Qual é a meta para 2024? Bom, permita-me apenas vincar um aspecto. O MPD aborda todos os municípios da mesma forma, de igual forma. Abordamos em igualdade de entrega do MPD. O MPD se entrega aos municípios da mesma forma, em igualdade de importância que damos aos municípios e também em termos de igualdade de disponibilidade. Portanto, para nós não existe município do MPD ou município do PSCV. Todos os municípios são iguais. É por isso que... Não é esta a opinião em relação, por exemplo, à Câmara da Praia. Bom, podemos chegar à Câmara da Praia, uma certa corrente de opinião diz que o Governo tem estado a discriminar a Câmara da Praia. Permita-me só estabelecer o nosso objetivo e podemos chegar na Câmara Municipal da Praia. Nós demos um sinal. Anunciamos todos os nossos candidatos a todos os municípios ao mesmo tempo, num sinal claro de que tratamos todos os municípios de igual forma. O nosso objetivo tem um número, que é 14 câmaras, e queremos adicionar mais uma Câmara. Manter a Associação Nacional de Municípios como MPD. Esse é o objetivo global, mas temos objetivos específicos. O objetivo específico do MPD é ganhar a Câmara Municipal da Praia. Portanto, o MPD quer continuar a governar as 14 câmaras municipais, onde já governa, e ganhar mais uma. E é certamente a Câmara da Praia. O MPD quer aumentar o número de câmaras que estão sob a nossa governação para pelo menos 15. Esse é o objetivo mínimo. Câmara da Praia é, na nossa perspectiva, uma obrigação ganhar a Câmara Municipal da Praia. A forma como nós perdemos a Câmara Municipal da Praia em 2020 merece muita análise e nós analisamos aquilo de todas as formas. E das variáveis que nós analisamos, a conclusão é que não perdemos a Câmara Municipal da Praia por ausência de trabalho ou por ausência de obras. Perdemos a Câmara Municipal da Praia por outras variáveis complexas que não têm a ver com ausência de obras. Que variáveis são essas, assim, resumidamente? Acho que poderá ter havido um excesso de confiança, o MPD poderá ter estado num estado de espírito não suficientemente determinado e não suficientemente focado para proteger a Câmara Municipal da Praia, o que nos levou ao resultado que nós temos. Portanto, nós assumimos que é uma obrigação ganhar a Câmara da Praia, mas não é só por uma questão de obrigação. Nós pensamos que há uma avaliação negativa relativamente à performance da Câmara Municipal da Praia. E aqui nós trazemos a questão da necessidade. É necessário ganhar a Câmara Municipal da Praia, porque nós notamos que em todos os setores... Por ser a Câmara da Capital. Por ser a Câmara da Capital, por representar o que representa, mas sobretudo porque é uma Câmara que estava numa franca expansão, e que está agora num retrocesso ou numa estagnação latente. Em todos os setores. Eu podia exemplificar aqui a questão do saneamento. A Câmara Municipal da Praia, relativamente ao saneamento, a anterior Câmara já tinha implementado o serviço de recolha ao domicílio. Já estava a testar soluções de se colocar contentores no subsolo. E hoje descontinuou-se o serviço de recolha ao domicílio, não se introduziu nenhuma inovação, a única coisa que se faz é tentar fazer a recolha de lixo com práticas nunca antes visto. Por exemplo, trabalhadores a fazerem a recolha de lixo sem nenhum material de proteção, a recolha de lixo feito em dinas, com os lixos a vazarem por toda a cidade. Portanto, não há no saneamento nenhuma inovação. Mas também podíamos falar de, por exemplo, desporto. Não há neste momento, na Câmara Municipal da Praia, a construção de nenhum campo desportivo, nenhuma placa desportiva. As placas que foram construídas às dezenas estão a deteriorar, em estado avançado de deterioração, mas há um caso paradigmático de incompetência da Câmara Municipal da Praia, que é uma placa desportiva que existe no Paiol.
Com as chuvas de 2020, aquela placa desportiva perdeu uma parede. A parede caiu e a placa ficou sem parede. Sem parede não pode ser utilizado porque há uma ribeira. E até hoje, aquela placa está ali sem a parede. Esta parede deve custar 400 contos. Mas a alegação que a atual Câmara da Praia dá, a Câmara de Francisco Carvalho, é que o governo tem estado a bloquear a governação desta autarquia, por isso não conseguem avançar. A Câmara Municipal da Praia tem um orçamento próprio de 3 milhões de contos. Não consegue repor uma parede de 400 contos, não pode ser por culpa do governo. Mas isso é só desporto. Podemos falar do comércio. A única medida que essa Câmara implementou em termos de comércio é que as pessoas podem vender lá onde quiserem. É a única medida. Não construiu nenhum mercado, não organizou a venda em nenhum mercado, não organizou a venda ambulante e as pessoas passaram a vender lá onde quiserem. É preciso organizar o setor. É preciso criar zonas de confluências, zonas onde o vendedor e o comprador se encontram para que o processo tenha mais qualidade. Para o comprador, mas também para o vendedor. O vendedor quer fazer mais vendas. Tem mais vendas quando está em espaços próprios. Depois, há a questão da segurança, particularmente a questão da segurança alimentar. E a praia deteriorou em termos de comércio. E o candidato... Uma das funções das câmaras municipais é a promoção da economia local. Por exemplo, promovendo centros de negócios ou promovendo novas centralidades no seu espaço. A Câmara anterior construiu a Pedonal do Platô, que hoje é um espaço pujante economicamente e onde nós temos os turistas a visitar. Construiu Quebra-Canela, que é mais um espaço economicamente pujante da capital. Viabilizou a construção da Praça Centro. E o que é que esta Câmara fez? Nada. Portanto, em termos de Câmara Municipal da Praia, existe uma necessidade de nós ganharmos a Câmara Municipal da Praia. E Abrão Vicente foi a melhor escolha, no entender do MPD? As nossas escolhas não incidiam sobre os candidatos. Eu sempre dizia, eu não estou preocupado com quem vai ser o candidato. Eu estou preocupado em como escolhemos o candidato. Então, a nossa tónica esteve sempre no processo. E nós quisemos ter... Como foi que chegaram à conclusão que era preciso indicar Abrão Vicente para a Câmara da Praia? Vou lá chegar. Nós quisemos um processo transparente, um processo inclusivo, um processo democrático e um processo que envolvesse todo o sistema MPD. Esse processo tem instrumentos de análise, instrumentos técnicos de análise, mas também instrumentos políticos. Nós aprovamos um regulamento de escolha que determinou tudo isso para termos um quadro de transparência no processo. E Abrão Vicente, dentro desse quadro de variáveis, foi o candidato que melhor posicionou-se em termos de resultados dos instrumentos técnicos, particularmente da sondagem, mas também em termos de suporte político interno, porque portanto, a sondagem o MPD tem uma sondagem que diz que Abrão Vicente poderá ter bons resultados nas autárquicas aqui na Praia, é isso? Abrão Vicente é, pelos nossos instrumentos, o melhor candidato do MPD. É um candidato que conseguiu ter o melhor score em termos de sondagem, é o candidato que conseguiu aportar uma plataforma de maior suporte político. Que outros nomes foram aventados para a Câmara da Praia? Foram aventados vários nomes, mas nesse momento não me parece ser relevante nós trazermos estes nomes. O importante é, Abrão Vicente é o candidato do MPD, é o melhor candidato do MPD e é um candidato que se predispõe a lutar com todas as suas forças, com todo o suporte do partido, e o partido vai estar unido e focado em construir a nossa vitória aqui na Praia, mas também em outros 14 municípios para cumprirmos 15 câmaras municipais. Portanto, qual vai ser a estratégia para Santiago Sul? O PAICV detém a Câmara da Praia, detém também São Domingos e Ribeira Grande de Santiago. Tem outra Câmara também importante na Ilha de Santiago, que é a Santa Cruz, Tarrafal. Portanto, qual vai ser a estratégia para Santiago Sul, concretamente? A nossa estratégia será igual em todo o território nacional, porque pensamos que os instrumentos que se devem usar na campanha são os instrumentos legais, são os instrumentos que a lei permite e são os recursos que
o partido disponibiliza dentro de um quadro de legalidade. Portanto, não é expectável que candidatos que estejam nas câmaras municipais utilizem outros meios que não sejam os mesmos meios que os outros candidatos utilizam. Quando diz estratégia, é estratégia para convencer o eleitorado. De igualdade. A nossa estratégia será clara. As pessoas hoje podem fazer uma avaliação comparativa, particularmente aqui no caso da Praia, as pessoas podem fazer uma avaliação comparativa entre a anterior gestão e a atual gestão. A questão de ausência de execução, ausência de obras. Nós temos o entendimento de que há aqui na Praia uma avaliação negativa relativamente à gestão dos últimos 4 anos. E depois há o agravante. Há o agravante que são as imensas denúncias que surgiram, que vieram ao público, denúncias de foro interno ao próprio partido que suporta a Câmara Municipal, denúncias de foro interno à própria Câmara Municipal. Tivemos um diretor de auditoria da Câmara Municipal que fez denúncias gravíssimas, denúncias que deram aso a um processo de foro criminal que está em andamento. Temos um presidente da Câmara da Praia atualmente que tem julgamento marcado para perda de mandato por ilegalidades graves cometidas ao longo desses 4 anos. Temos um presidente da Câmara Municipal da Praia que não respeita a lei, usurpa poderes, altera a interpretação da lei em função do seu próprio interesse, introduziu a aprovação do orçamento pela primeira vez diretamente na Assembleia Municipal, introduziu o voto de qualidade numa reunião da Câmara Municipal. Portanto, nós temos argumentos mais do que suficientes para podermos fazer um bom processo, mas as eleições só são ganhas depois do resultado final. Portanto, e a disputa também em São Vicente será acirrada entre o Pacha, o candidato do PSV, um líder carnavalesco, bem popular, o António Monteiro da UCID, Augusto Neves, candidato do MPD, e ainda não se sabe se haverá algum independente. Em São Vicente também será dura a campanha. A disputa eleitoral é sempre dura em qualquer parte do território nacional. Temos que abordar o processo com seriedade, com foco, com determinação e com muito trabalho, quer seja na Ilha da Brava, quer seja em Ribeira Grande e Santo Antão. E São Vicente não é diferente. E São Vicente tem um historial de resultados sempre muito equilibrados. Aliás, temos nesse momento uma situação de maioria não absoluta. Não temos uma maioria absoluta na Câmara Municipal de São Vicente, o que levou a um bloqueio funcional na Câmara Municipal de São Vicente. Penso que... E mesmo tendo em conta esta situação, o MPD insistiu no mesmo candidato. Porquê? Porque voltaram a escolher Augusto Neves para a Câmara de São Vicente? Primeiro porque nós não temos o entendimento de que o Augusto Neves tenha papel no bloqueio que aconteceu na Câmara Municipal da Praia. Mas em 2020 não conseguiu maioria. Não conseguiu a maioria, tanto é que tem sido difícil governar a Câmara de São Vicente com impasses que, nomeadamente, impedem, por exemplo, a aprovação do orçamento e do plano de atividades. Sim, não conseguiu a maioria, não é um problema, mas ganhou. Não conseguiu a maioria, mas ganhou. Ganhou as eleições. Mas não tem conseguido governar, o povo de São Vicente entregou um mandato para governar. Primeiro, como presidente Augusto Neves e ao CID e ao PICV, mas particularmente ao CID, para co-governar. Mas o Augusto Neves não tem conseguido governar devido a esse impasse. Porque Augusto Neves foi vítima de um bloqueio dos 2 partidos que compuseram ali uma frente contra a Câmara Municipal de São Vicente. Bloquearam o orçamento, não deixaram o Augusto funcionar. O Augusto funciona neste momento em regime de duodécimos. Isso prejudica São Vicente. Mas o MPD volta a escolher Augusto Neves. O bloqueio não é do Augusto Neves. Correndo o risco de um novo bloqueio. Volta-se a escolher Augusto Neves. A nossa expectativa é que as pessoas tenham maturidade política para perceberem um mandato que o povo lhes entrega. O povo lhes entregou o mandato para co-governarem. E eles utilizam o mandato para bloquear o Augusto Neves. O Augusto Neves não tem a culpa. Quem resolve esse problema é o povo de São Vicente. Existe o facto também de Augusto Neves estar à frente da Câmara de São Vicente há 3 mandatos, há 14 anos praticamente.
portanto, 3 mandatos como dois mandatos como presidente e depois 2 anos a substituir a Isaura Gomes, praticamente 14 anos à frente. Sim, mas Augusto Neves continua a ser a mesma pessoa, o mesmo líder, a mesma pessoa que tem uma forma particular de se relacionar com os munícipes, é um defensor acérrimo de São Vicente e quem tem um mandato para eleger ou não eleger o Augusto é o povo de São Vicente, não somos nós. Nós fizemos as nossas análises e as nossas análises determinaram que Augusto Neves é o melhor candidato que o MPD poderia apresentar a São Vicente e não só é o melhor candidato, mas é aquele que tem a capacidade de construir a melhor equipa e o melhor projeto a apresentar para São Vicente. Portanto, corrijo aqui, o Augusto Neves está a 3 mandatos à frente de São Vicente, mais 2 anos substituindo a Isaura Gomes, o que faz 14 anos. E certos observadores falam em desgaste, que o Augusto Neves já está com um certo nível de desgaste. Nós não temos esse entendimento, nós pensamos que o Augusto Neves está forte, firme e pronto para mais um embate eleitoral que acreditamos que vai ganhar. Porque Augusto Neves é um homem do povo, é um homem que está todos os dias junto com os são vicentinos, que vive São Vicente no dia a dia, vive São Vicente de forma particular e peculiar. Portanto, Augusto Neves é o nosso candidato e nós acreditamos que Augusto Neves vai ganhar as eleições, porque São Vicente vai fazer justiça. São Vicente deu a Augusto o 3º mandato e a coligação, o CIR-PSV, tentou tirar o mandato que São Vicente deu. Portanto, nós vamos voltar à população, voltar ao povo de São Vicente para o povo de São Vicente ditar o seu julgamento. A escolha dos candidatos às autárquicas, os candidatos do MPD, foi pacífica? Houve dissonâncias aqui e ali? A escolha, um processo dessa dimensão, desse tipo, onde há diversas vontades, há diversos interesses, há ambição, e particularmente num partido como o MPD, um partido que nasce da liberdade, um partido que nasce para instalar a democracia em Cabo Verde, é normal e natural que seja um processo que possa gerar alguma fricção. Mas nós Relativamente a que autarquia houve mais fricção? Eu estou a falar numa perspectiva mais generalista e o nosso foco nunca é o candidato, o nosso foco é o processo. Nós tentamos aportar ao partido um processo que seja da máxima inclusão, um processo transparente, um processo que produza um resultado que no final seja um resultado de todos e não um resultado parcial. Mas houve fricção, como referiu, houve dissonâncias, digamos assim. Obviamente que num processo desses haverá sempre dissonâncias. Haverá sempre mais do que uma pessoa que quer ser candidato a uma Câmara, a uma determinada Câmara Municipal. Haverá sempre mais do que uma pessoa que quer ser candidato a Presidente da Assembleia Municipal. Haverá sempre várias pessoas que querem ser candidatos a vereadores. No MPD, particularmente um partido democrata, um partido aberto, um partido que tem uma estrutura de poder horizontalizado. Portanto, é normal. Agora, é preciso proteger o partido. E como é que protegemos o partido? Protegemos o partido através de um processo transparente, um processo inclusivo, um processo que envolva todos, um processo que no final é o resultado, que no final é o resultado de todos. E, nesse momento, eu acho que nós temos isso. Eu não sinto que haja, neste momento, muita fricção interna no MPD. As pessoas aceitaram. O caso de Santa Catarina de Santiago, em que se deixou de lado Jacira Monteiro, o atual presidente, e se preferiu indicar o Jacinto Horta, provocou algum descontentamento? Provocou algum descontentamento, eventualmente sim, mas esse descontentamento é gerido internamente. E o partido tem elasticidade e capacidade para gerir processos que possam estar desencontrados. Mas nós temos estado a conseguir gerir os nossos processos e eu digo sempre aos meus colegas, dentro do MPD haverá espaço para cada um de nós ter ambição de se eleger para determinados cargos. É normal e expectável que as pessoas queiram ser presidentes de Câmara,
No entanto, só pode ser uma pessoa é que pode ser candidato à Câmara Municipal. Aqui o MPD não terá perdido a oportunidade de, ao menos, ter uma mulher cabeça de lista? O problema... Jacira era a única mulher presidente de Câmara no país. A questão é, como é que nós podemos induzir um resultado num processo que é livre e democrático? O processo que é livre e democrático escolhe livremente e democraticamente o seu resultado. Eu não posso tentar condicionar o resultado de Santa Catarina de Santiago ou o resultado de São Nicolau ou de Ribeira Brava de São Nicolau ou de Tarrafal de Santiago. Vou fazer uma pergunta direta. Por que se escolheu Jacinto Horta e não a Jacira Monteiro? Escolheu-se Jacinto Horta da mesma forma que se escolheu Augusto Neves em São Vicente ou Abrão Vicente na Praia, dentro de um processo transparente, inclusivo, um processo que teve critérios claros e que produziu um determinado resultado. Esse processo contou com instrumentos também, de análise. Nesse caso também a sondagem contou? Claro, a sondagem é um dos instrumentos de análise. E a sondagem dava melhores resultados a Jacinto Horta, é isso? A sondagem é um dos elementos da sondagem, do processo. Quais foram os outros elementos? Há uma análise política, uma avaliação política, há uma avaliação que tem a ver com a capacidade de mobilizar o partido a nível local, há uma perspectiva de não podemos abordar só o candidato, temos que abordar a equipa e temos que abordar o projeto que vai ser apresentado, porque é tudo isso que o MPD depois vai apresentar ao eleitorado. E neste momento nós já ultrapassamos essa fase de escolha dos candidatos à Câmara Municipal. Há cerca de um mês atrás apresentamos os nossos nomes. Estamos nesse momento a trabalhar, quase a terminar, já estamos praticamente a terminar as escolhas dos presidentes das Assembleias Municipais. Vamos agora apresentar o nosso programa de governo autárquico. A Jacira Monteiro irá integrar alguma lista ainda em Santa Catarina, nomeadamente a lista à Câmara ou a lista à Assembleia Municipal? Poderá ser? Jacira Monteiro é um ativo do MPD, um grande ativo. E vai do integrar MPD, as listas em Santa Catarina? Que certamente vai ter espaço para continuar a servir Santa Catarina e servir Cabo Verde. É um grande quadro do partido que merece todo o nosso respeito. Eu só queria dizer que no dia 4 de maio vamos apresentar o nosso programa autárquico em Santa Catarina, um programa autárquico chapéu que guia os nossos candidatos relativamente a um determinado quadro de valores, a determinados princípios, a um perfil de governação que nós ambicionamos para as nossas câmaras municipais, mas também que estabelece metas claras aos nossos candidatos. E metas essas que depois, valores, princípios, metas que depois são transferidos para os programas autárquicos locais que serão apresentados às pessoas e à população. Assim, muito rapidamente, como é que reage à crítica de que, sendo o MPD, o governo do MPD, quem impulsionou a lei da paridade em 2019, não tenha escolhido uma mulher cabeça de lista para as eleições autárquicas de 2024? Porque a luta pela participação política, pela maior participação política das mulheres não pode ser deixada só aos partidos políticos. É uma luta que é transversal à sociedade. O MPD é parte desta luta, eu particularmente sou parte desta luta. Fizemos um grande combate para conseguirmos aprovar a lei da paridade, mas a lei da paridade não garante que o candidato seja mulher. A lei da paridade aborda a lista e nós vamos cumprir a lei da paridade. A lei da paridade diz que deve ter 60% de um género e 40% de outro. E neste caso o MPD não apresentou uma única mulher não aborda candidata às câmaras municipais. A liderança da lista. A liderança da lista resulta de um processo democrático e um processo que é local, é muito local. Portanto, o MPD não pode fazer isso. O MPD, no seu estatuto colocou que respeita a lei da paridade. E nós vamos tentar aumentar o princípio de 60-40, o limiar da paridade, para 50-50. Nós vamos tentar que nas nossas listas haja uma participação igualitária
dos géneros. Mas estava a dizer que a luta pela igualdade do género não pode ser deixada só para os partidos políticos. É uma luta de todos. E nós fazemos a nossa parte, mas a sociedade tem que fazer a sua parte. Por exemplo, quando o MPD encomendou sondagens para a escolha dos candidatos, levou em conta que em determinadas regiões, como Santiago Norte, por exemplo, o machismo é fortemente presente? Eu não posso levar em conta isso porque eu não tenho esse dado. Nós abordamos todas as câmaras municipais numa perspectiva de igualdade. Nós não temos abordagens segmentadas relativamente a esse tema em função de câmaras municipais ou de territórios. Todos os territórios são iguais para nós e são territórios que merecem o nosso máximo empenho, a nossa máxima dedicação e a nossa máxima entrega. Para terminar, como é que está o MPD a nível interno? Há uma forte comunicação com as bases? Como é que o governo, como é que se sente enquanto secretário-geral do MPD? Qual é a percepção? Neste momento temos um partido que está focado em estar melhor preparado para enfrentar o próximo embate eleitoral. O MPD quer cumprir com os seus objetivos e nós sentimos que os nossos dirigentes e as nossas bases estão orientados nesse objetivo. Mas o MPD também é um partido que está no poder, na governação, portanto, é um partido que acompanha a governação de muito perto. É um partido que sofre quando as coisas não correm bem na governação, mas é também um partido que celebra quando as coisas correm muito bem na governação. Portanto, é um partido cujo ambiente interno pode ser afetado pela governação, mas também é um partido cujo ambiente interno pode afetar a governação. É por isso que nós temos o firme compromisso de termos o MPD na sua máxima coesão, na sua máxima unidade, na sua máxima força para podermos servir da melhor forma Cabo Verde. Este é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, é para isso que nós estamos a trabalhar. Muito obrigada. O programa já chegou ao fim, mais de 45 minutos, que era o tempo estipulado. Agradecemos imenso a sua participação aqui no programa. Nós também agradecemos o convite e essa oportunidade de podermos falar diretamente para as pessoas através da TCV. Portanto, muito obrigado e que possamos voltar com mais boas notícias para Cabo Verde, porque estamos a fazer um grande esforço para proporcionar aos cabo-verdianos mais rendimento. Obrigada mesmo e tenha uma muito boa noite. Encerramos assim o ciclo de entrevistas aos responsáveis dos partidos com assento parlamentar, PAICV, MPD e o CID. Para o próximo programa prometemos trazer a temática Campo de Concentração do Tarrafal, que está a comemorar os 50 anos do encerramento. É a TCV a tentar seguir sempre a atualidade nacional. Boa noite.